É isso aí, galera. Vamos atualizar as informações do Cruzeiro nessa sexta-feira, dia 27/2. O Cruzeiro que treina hoje às 16 horas na Toca da Raposa se reapresentou ontem após aquele empate com gosto de derrota para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. E agora vira-se a chavinha, vamos para o Campeonato Mineiro, semifinal, segundo jogo contra o Pouso Alegre. Nós vamos falar tudo isso aqui, tem muita informação importante aqui sobre Leonardo Jardim, o Pedrinho cortando algumas regalias dos jogadores na Toca da Raposa. Fica comigo aqui para todas as informações, beleza? Lembrando que esse vídeo tem um oferecimento de Stop Ball, uniformes personalizados. Você que quer uniformizar uma galera, um grupo, seja da sua empresa ou de área de esportes, a Stop Ball é a solução perfeita para você. Galera, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, dê um joinha, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, porque valoriza demais o nosso trabalho, né? Mais uma vez, hoje é sexta-feira, dia 27/2, Cruzeiro que se representou ontem na Toca da Raposa, após aquele empate. Eu quase falo derrota. Até na hora de falar aqui, eu tenho que pensar que foi um empate, porque o meu sentimento, olha como o sentimento influencia às vezes na nossa ação. Eu quase penso que é derrota e falo que é derrota. Mas foi um empate, mas a verdade é a sensação que a gente tem é que a gente perdeu. A sensação do todo torcedor é isso, que a gente perdeu. E aí muita coisa repercutindo ainda, repercutiu muito ontem, repercutiu hoje. O Cruzeiro se representou na Toca da Raposa às 16 horas, treino à tarde. Assim como será hoje também, o Cruzeiro vai treinar à tarde, e aí os jogadores ficam na Toca da Raposa, jantam, dormem na Toca da Raposa, ficam em regime de concentração, sempre quando há um jogo, em Belo Horizonte, o Cruzeiro ele tem o regime de concentração no dia anterior, e ali no dia seguinte parte para o Mineirão para o jogo. O jogo que é amanhã às 18h30, segundo jogo da semifinal, o Cruzeiro que venceu o primeiro jogo contra o Pouso Alegre, fez aquele jogo. Se você for olhar os últimos 3 jogos do Cruzeiro contra o RT, contra o Pouso Alegre e contra o Corinthians, ele evoluiu. O problema é que, como resultado, ele não fortalece tanto o argumento de que evoluiu, as pessoas não conseguem falar que evoluiu. Mas na análise fria aqui, a gente tem que falar isso, cara. O Cruzeiro evoluiu. O negócio é que o resultado não está respaldando, principalmente no brasileiro. E se o Cruzeiro tá mal no brasileiro, não respalda o resultado bom do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro foi líder geral, tem o artilheiro da competição. O que importa isso? Não importa. Realmente não importa. Por quê? Porque o resultado brasileiro é ruim. Tá vendo como uma coisa puxa a outra e é uma engrenagem? Então, friamente, o Cruzeiro ele evoluiu, só que ainda continua pecando em coisas importantes, principalmente na hora de finalizar. A finalização é uma coisa fundamental. Gente, a finalização, o último toque na bola, o penúltimo, assistência, o gol, ela é tão importante que às vezes ela salva o time de um jogo ruim. Às vezes fez um jogo ruim, mas foi lá e finalizou bem. Salvou. Às vezes a defesa vai mal, mas o ataque vai lá e faz, salva. Às vezes, por exemplo, às vezes é o contrário. Às vezes faz um gol, ganhou de 1-0, mas pô, o goleiro fez grandes defesas, os defensores fizeram um bom jogo, salvou o time. Então, hoje, no meu ponto de vista, o ataque do Cruzeiro está deixando a desejar e não está salvando o bom jogo que a equipe vem fazendo e evoluindo. E aí o resultado não vem, e aí crítica em cima de crítica, trabalho do Tite sendo questionado, mas fato é, o Cruzeiro precisa amanhã confirmar a sua classificação, que vem um bom jogo e que vem um bom desempenho. A crítica vai continuar? Vai, porque o que vale é o brasileiro. O que vale é o brasileiro, mas não pode perder o mineiro. É doideira isso. Como você vai entender isso? Não sei, tente entender da forma como você conseguir. O mineiro só serve para ser crítica. Ele não serve para ser elogio. É assim, futebol é assim, é paixão, cara. Então não tem como você entrar nesse meio e tentar explicar. Funciona desse jeito, então vai lá e faz o que tem que ser feito. Sobre a coletiva, eu queria falar sobre a coletiva do Tite e a presença do Pedro Lourenço durante a coletiva. Aquilo ali pra mim, e eu vi algumas pessoas falando ontem, mas acabou que eu não falei isso no vídeo de análise ontem, soou para mim como a diretoria dando um respaldo para o Tite, dando força para ele, do que o contrário. Eu vi algumas pessoas falando, ele tava ali para pressionar, e algumas pessoas falando, não, ele fez essa leitura mesmo, que ele tava ali para fortalecer. Cara, eu estou com você. E eu vou explicar por que o Pedrinho tava ali para dar essa força para o Tite. Porque isso é de cima para baixo, tá, gente? Eu falei num vídeo anterior que a mudança de planejamento do Cruzeiro não é algo que o Tite falou, vou mudar o planejamento, vou colocar os titulares no Mineiro. E para mim ali ele ferrou o planejamento do Cruzeiro. Mas não foi da ideia do Tite nem dos jogadores.
Aquilo ali, gente, é empresa, gente. Vocês têm que pensar que SAF é uma empresa. E ninguém faz nada da cabeça deles assim, ah, cara, vou fazer aqui, não. É planejamento, é discutido. E veio de cima pra baixo. E a gente tem que ter coragem de falar que é o Pedrinho. Gente, o Pedrinho é maravilhoso, é sensacional. Mas ele é ser humano como nós. Então, na hora de criticar, a gente tem que criticar. Lógico, com respeito. Tem que ter limite, cara. Esse cara salvou o Cruzeiro. Mas foi o Pedrinho que orientou, veio do Pedrinho, pra mudar o planejamento. E o Tite foi lá e colocou os jogadores titulares pra jogar o Campeonato Mineiro. E ali ele tirou, e eu já expliquei isso aqui já, uma coisa é você preparar pra jogar amanhã. Então você já tem que desacelerar o treino de hoje. O treino de hoje já não é tão forte. Então, numa pré-temporada, você prejudica a pré-temporada, colocando o cara pra jogar. Porque você vai tirar ele do treino forte hoje. Amanhã ele joga. No dia seguinte, ele também não tem um treino muito forte, que é recuperação. Então, mudou-se o planejamento, orientado de cima para baixo, vem do Pedrinho, claro. E ali o Pedrinho tava na coletiva justamente para, ó, cara, você fez o que fez porque eu te orientei, então eu tô aqui com você, cara. Eu tô aqui com você. Botar a cara. E ali, aí as perguntas são mais tranquilas. Cara, com certeza. Pedro Júnior e o Bruno Spindel lá, com certeza os repórteres fazem perguntas mais tranquila. Porque tem gente que tem rabo preso, tem gente que quer um favor, tem gente que quer entrar no jogo ali, quer participar. Então, cara, eu não vou dar porrada porque o Pedrinho tá aqui. E faz parte, tá, gente? É como a vida é, não é o que eu quero, como é o mundo ideal, é como as coisas funcionam. É o jogo. É o jogo. Eu não tô aqui reclamando do jogo, não. Faz parte. Então o Pedrinho tava ali para dar moral para o Tite e não para enfraquecê-lo, porque o Tite seguiu as orientações de cima para baixo sobre o planejamento, e para mim ele errou, o Pedrinho errou, o Tite errou, os jogadores só seguem o planejamento. Então, as falas dos jogadores tentando se responsabilizar também é responsabilidade dos jogadores. Falei no vídeo ontem sobre isso. Quem entra em campo é eles. Quem decide se dá assistência, se chuta pro gol é eles. Quem tem que levantar a cabeça na hora de dar assistência, fazer o simples, fazer o gol simples é eles. Então, responsabilidade muito dos jogadores. Já vi muito time bom salvar treinador ruim. Só que hoje a gente quer que um treinador bom salve um elenco ruim. Isso é depositar demais no treinador que ele vai ser o salvador da pátria. Beleza, galera? Uma informação importante aí sobre bastidores, tá? O Pedrinho, né, depois de ter ido lá na coletiva, ficou muito puto. Ele tá muito puto com os atletas e com o desempenho. Sabe que investiu muito dinheiro na estrutura, né, na Toca da Raposa. Sabe que investiu muito dinheiro em renovação de atletas, em salário, comissão de empresários. E ele sabe que esse elenco pode entregar mais. E ali, por exemplo, cara, algumas refeições, os jogadores tinham alguma regalia ali dentro da toca. Dia de jogo, por exemplo, amanhã tem jogo. Então os jogadores hoje, eles vinham pra toca, almoçavam, tomavam café, treinavam às 16 horas. Depois do treino tinha o jantar e depois tinha um lanche antes de dormir. Eu não sei te dizer exatamente qual ou como, mas alguma dessas regalias que tem refeições que são obrigatórias e tem refeições que são regalias que o Cruzeiro disponibilizava para os atletas. Alguma coisa foi cortada, tá? Daquilo que não é obrigatório. Tem coisa que é lei, é obrigatório. É lei, é do trabalho, né? É do colaborador. Então, isso mostra o quê? Que o Pedrinho realmente tá invocado, tá meio puto. Mas eu não acho que cortando uma regalia, uma refeição ou um alimento específico, uma comida específica que os jogadores gostam, né, um mimo que os jogadores gostam, vai fazer com que o Cruzeiro performe mais. Eu acho que é mais questão de gestão, de abordagem, e eu já falei isso aqui uma vez. Eu acho que o Pedrinho, ele é um cara mineiro, interior, né? Aquele cara muito família, paizão, avô. E eu acho que ele trata os jogadores meio que como familiar dele. E eu acho que isso prejudica na hora de cobrar, sabe? Essa responsabilidade que o colaborador tem que ter, que o profissional tem que ter. Né, gente? Eu não gosto de falar de salário de jogador aqui. Não gosto. Se o cara recebe aqui é porque ele merece. Agora é o seguinte, ele tem responsabilidade. E a responsabilidade dele é equiparada ao que ele ganha. Porque, cara, o jogador ganha muito bem. Se você olhar a sociedade brasileira. Os caras ganham muito. Muito. Merece? Beleza, cara. Se merece, não merece. Não cabe a mim fazer esse julgamento. Agora, cara, cabe a mim fazer esse julgamento. Os caras precisam performar mais. Precisam se entregar mais. Tem uma vida muito legal, muito boa, cara. Pra ficar só dando justificativa, dando desculpas. Eu acho que o Pedrinho, ele
É minha opinião, tá, gente? Você pode ter uma opinião diferente, tem todo direito, e o Pedrinho também tem opinião diferente, por isso que ele age daquela forma. Eu acho que mistura muito, trata muito como parente, como um amigo íntimo, e isso tira de você essa ferramenta que é a cobrança, cara. Sabe? Cobrar mais firme, cobrar mais junto. Você não consegue, por quê? Porque você é muito íntimo, você tá muito próximo. E aí você fica meio com receio, meio sem graça de cobrar. Pô, o fulano vai ficar chateado. Não tem que ter isso, cara, num clube de futebol. Tem que ter gestão, tem que ter cobrança, tem que ter mais profissionalismo. E eu acho que isso no Cruzeiro às vezes deixa a desejar, tá? Deixa a desejar. Fica todo mundo muito solto, muita. Ah, isso é o Pedrinho, é gente boa demais. Nossa, olha o Cruzeiro. Ah, eu sou identificado com o torcedor. E torcedor, às vezes, sabe? Passa dos limites e fica bajulando demais. Jogador A, B ou C. E aí os caras entram em campo sem responsabilidade, cara. Sem essa autocobrança de que eles têm que entregar algo grande, porque eles recebem muito, eles são bem tratados, eles têm uma puta de uma estrutura. Ah, vai, mas sou identificado com o torcedor vai passar um pano pra mim ali, eu sou amigo do dono e tal. Cara, porque se você for olhar os líderes hoje do elenco do Cruzeiro, todos eles têm uma ligação mais próxima ao Pedrinho. Todos. Lucas Silva, Lucas Romero, o Matheus Pereira. Eu não vejo tanto publicamente o William, que é um dos capitães também, tá? Eu não vejo tanto publicamente o William, mas Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e outros ali, você vê que tem uma ligação muito próxima ao Pedrinho. E às vezes fica essa relação meio xoxa, cara. Xoxa. E é o que tá acontecendo hoje com o time do Cruzeiro dentro de campo. Então, a informação é essa, o Pedrinho cortou algumas regalias ali. Não sei se isso é o melhor, cara, cortar uma refeição, cortar uma alimentação específica, um mimo específico que os jogadores gostam. Não sei se isso vai trazer resultado. Eu acho que tinha que ter mais uma abordagem diária, uma cobrança diária dos próprios jogadores, da comissão técnica, os jogadores. Tem que fazer isso, tem que entregar isso. Nossa meta no Campeonato Brasileiro até 10 rodadas é tantos pontos. Cara, eu acho que essa abordagem, eu acho que surtiria mais efeito do que o que foi feito, né? Em questão de mimo e de refeição. Então o Cruzeiro amanhã tem um jogo importante, né? Contra o Pouso Alegre. Tem que vencer de todas as formas. Não sei como, cara. Se vai ser gols 45, se vai ser gol de mão, se vai ser um gol fácil, se vai ser um gol na cagada. E, cara, melhor, né, cara? Melhor nem isso. É isso. Então amanhã tem jogo contra o Pouso Alegre. O Cruzeiro precisa vencer, precisa performar e a gente vai ficando por aqui. Beleza, galera? Até mais. Tamo junto.